Muito bem-vindos à nossa aula número 3 e hoje a gente vai aprofundar um pouco os nossos conceitos aqui que nós discutimos até agora. Na última aula, na aula 2, eu deixei no vácuo lá o conceito de lei zero da termodinâmica. Por que eu fiz isso? Porque eu precisava que você conectasse aquela ideia da temperatura com a lei zero com o que a gente vai ver hoje, E, na verdade, eu não saberia a ideia de quanto tempo você vai levar entre uma aula e outra, então eu ancorei você. Eu vou te obrigar aqui a retomar um pouquinho a aula 2, que foi uma aula um pouco mais conceitual, um pouco mais física, dentro da termodinâmica. Lei zero da termodinâmica significa o conceito do seguinte: na verdade, essa lei foi a última a ser feita, Você já tinha a primeira lei, a segunda, tudo desenhado. De repente, tinham que enfiar uma lei e, por uma conta de sequência conceitual, colocaram essa lei como lei zero, porque já existia a primeira lei da termodinâmica. A lei zero ela precede todas as outras em conceito e na própria fundamento da física, porque ela não é derivada de nenhuma das outras. Na verdade, todas as outras se fundamentam nela, apesar de ela ter sido a última a ser descrita, porque simplesmente havia um senso comum de que termômetros mediam porque tinham que medir. Só depois acabaram percebendo o que estava escondido dentro desse conceito. Na aula passada, na aula 2, eu te falei que temperatura tem a ver com o grau de agitação das partículas, dos átomos na rede cristalina de um sólido, das moléculas ou átomos dentro de um líquido. Esse é o conceito que mais eu queria que você tivesse entendido na aula 2 e entendido que, na verdade, a temperatura média que você está medindo com um sensor é apenas a temperatura média. Que, na verdade, lá na gaussiana que nós mostramos, existem temperaturas muito maiores nessa coleção que você está medindo de partículas, que é um objeto, um fluido, que nada mais é do que uma coleção de partículas mais ou menos homogêneas ou heterogêneas e bem misturadas, e você também tem partículas com menor temperatura. É claro que essa gaussiana não é tão aberta, ela é um pouco estreita, conforme a situação, porém ela tem seus extremos. E como a gente está falando de átomos, é claro, você não, mesmo um átomo muito quente, digamos a 10 mil graus, você não sentiria o calor de um único átomo a 10 mil graus. A massa dele é muito pequenininha, Você não vai conseguir sentir isso. Na verdade, então, o pessoal começou a perceber no começo do século passado, que, olha, como que pode um termômetro de mercúrio medir a temperatura de uma batata, Como é que pode um termômetro de mercúrio medir a temperatura de um outro metal, de um outro objeto, do solo, da água, materiais totalmente diferentes que, quando encostados, esse termômetro mede a temperatura. Como pode? E tudo isso vem por um conceito que eu vou aqui ilustrar como a quantidade de movimento. Então imagina que você tem aqui um objeto pequeno, um átomo pequeno e um átomo grande. Esse objeto vem com uma velocidade muito grande e ele desloca pouco o grande. O pequeno vem com muita velocidade e o grande se desloca mais lentamente. Isso você pode imaginar num experimento mental, uma bolinha de gude indo com muita força lançada contra uma bola de sinuca, uma bola de sinuca sendo lançada contra uma bola de boliche, uma bola de boliche sendo lançada vagarosamente contra uma bolinha de bigude, por exemplo. A quantidade de movimento, ela vai ser mantida. Então acontece que se você se você colocar num pêndulo uma bola de boliche e afastar só um pouquinho ela contra uma bolinha de gude, o pouco movimento que a bolinha de boliche fizer e voltar, ela vai lançar com muita força a bolinha de gude, E essa, quando for muito longe e voltar, ela vai bater e só provocar um pequeno movimento na bola de boliche. Esse conceito é nada mais, nada menos do que a quantidade de movimento,
né? Você tem um produto da massa do objeto 1 vezes a sua velocidade é igual a massa vezes a velocidade do objeto 2. Massa vezes velocidade é uma quantidade de movimento. Massa vezes velocidade, guarde isso. É uma quantidade de movimento, né? E então fica fácil. Uma massa grande de uma bola de boliche, apesar de estar com uma pequena velocidade, tem uma grande quantidade de movimento dentro dela. Quando ela bate numa massa pequena, para a massa pequena do objeto 2 manter essa quantidade de movimento igual da bola de boliche, vamos falar que ela está com uma quantidade de movimento 100. Se esse 100 for transferido para uma bolinha de gude, a massa dela já é pequena, logo ela vai ter que ter uma alta velocidade, né, para manter aquele número 100. Né, M vezes V. M vezes V da bola de boliche tem que ser igual a M vezes V da bola de gude. Né? Então isso vai... O que eu estou contando essa história para você? O Rafael está viajando? Não, veja só. Quando você então vai medir um líquido, por exemplo, a água, né? As moléculas da água H2O, você tem ali ela numa certa velocidade, numa quantidade de movimento cada uma delas dentro de uma chaleira. E essas moléculas de H2O, de água, são muito pequenas. Mas quando elas encostam no tubo de um termômetro, elas acabam ali batendo e gerando vibrações na rede cristalina daquele primeiro interface do tubinho de termômetro, de mercúrio, que às vezes ali é uma ponta de inox. Essa rede cristalina começa a vibrar, né? E independente da massa, a quantidade de movimento é mantida. Então, mesmo que os átomos e as moléculas da ponta do termômetro de inox sejam totalmente diferentes das moléculas de água, igual na analogia da bola de boliche com a bola de gude, também vai ressonar e manter a mesma quantidade de movimento. Essa quantidade de movimento coletada ali na ponta do termômetro vai ser transmitida para o mercúrio, né? E isso vai ser transmitido, o mercúrio vai manter aquela quantidade de movimento, só que, porém, vibrando e agitando de acordo com a massa dos seus átomos, então, portanto, ele vai ter a expansão. É assim que o calor, pessoal, é transmitido, tá? O calor é transmitido, existe uma diferença de temperatura, a água está quente ou mais fria do que a ponta do termômetro, e na diferença de temperatura, portanto, existe a transferência do calor. Em materiais com a mesma temperatura, você não tem transferência de calor. Mas quando há diferença de temperatura, então existe a transmissão de calor que acontece conforme esse mecanismo que eu estou te descrevendo, né? Então, a lei zero da termodinâmica descreve isso, que materiais podem ser usados para medir outros tipos de materiais e a temperatura final pode ser confiável, é intrinsecamente segura, né, por conta desse mecanismo. Bom, hoje a gente vai estar falando bastante sobre algumas características dos materiais, por isso que eu criei essa âncora da aula 2 com a aula 3. Vamos começar aí a falar então dos conteúdos da aula 3, tá ok? Então nós temos aqui então a lei de Fourier de condução térmica, então vamos lá. Essa equação, pessoal, ela nos permite calcular aí o quanto de calor for transmitido, né, a taxa de calor transmitido. Taxa de calor transmitido a gente pode calcular aí como watts, tá ok? Watts, né? Então vamos lá, olha só. Você tem aqui a condutividade térmica do material, que é uma coisa única para cada material, vezes a área pela qual o calor é transmitido, vezes a diferença de temperatura inicial menos a final,
vezes um ΔX, que é a espessura da parede ou da interface pela qual é transmitido o calor, né? Então aqui a gente tem aqui um exemplo, olha só. A gente tem uma parede com espessura ΔX, né? Você tem uma temperatura de um lado T1 e uma temperatura de um lado T2. O calor, pessoal, ele sempre é transmitido no sentido da maior temperatura para a menor, né? Por convenção, quando você utiliza o símbolo delta, né? Como aqui, ó, T1 menos T2 é ΔT. Por convenção, o delta, você acaba utilizando ele aqui, na verdade, a final menos a inicial. Então, por que tem esse menos aqui, pessoal? Esse menos está aqui pelo seguinte. Se você usa a convenção de delta, você escreve 20 menos 45, né? 20 menos 45. Isso vai dar um número negativo. Então, nesse sentido, pareceria que a seta de calor poderia estar acontecendo no sentido oposto, né, do que está aqui, ia vir no sentido oposto. Então, esse menos é exatamente para cancelar esse efeito de quando você usa o delta, que é final menos inicial. E aí, então, você tem ele normalizado, que é nesse sentido que você está analisando. Da T1 para T2, ele acontece da maior para a menor temperatura. Se der negativo, é porque está acontecendo no sentido oposto que você pegou as temperaturas. É isso, tá? É só aqui uma convenção matemática. As unidades dele, então, o que você vai calcular aqui é watts, né? É o watts calculado. E isso vem do quê? A condutividade térmica é um parâmetro, né? É uma variável que você tem ela como watts por metro por grau Celsius. É muito comum também nós encontrarmos watts por metro por Kelvin, tá? Sem problemas. Se você encontrar valores de condutividades térmicas também nessa forma watt metro Kelvin, é totalmente correspondente a watt metro grau Celsius, tá? Dado que a diferença nas escalas ainda permanece a mesma, tá ok? Você não poderia com outros, por exemplo, Fahrenheit, Rankine, outras escalas de temperatura, né? Então vamos lá. Watt metro grau Celsius é K, isso daqui é K, né? Esse aqui é o Kzinho aqui que a gente tem aqui, ó. Aqui é um metro quadrado de A, que foi colocado aqui. Grau Celsius é o resultado do delta, né? Então isso aqui é o resultado do delta T. E esse M de metro é o resultado de delta X, que é correspondente à espessura, tá? Então, na verdade, você vê que você cancela aqui, olha, metro com metro quadrado sobrou metro, né? Porque metro quadrado é M vezes M. Um dos M's cancelou com esse. Sobrou um M aqui que cancela com esse, acabou os M's, tá? Aí sobrou watt por grau Celsius multiplicado por grau Celsius. Cancela esse grau Celsius, cancela este grau Celsius, nós temos watt, tá? É por isso que daqui sai watts. Então essa é a lei da condução térmica, né? A condução térmica, pessoal, corrigindo aí um conceito que muitas vezes é equivocado na maior parte das pessoas, né? A condução térmica ela acontece em gases, líquidos e sólidos, porém por mecanismos diferentes, né? Então veja só, nos gases e nos líquidos a condução térmica acontece desde que pelo mecanismo de colisões moleculares, difusão molecular, né? As colisões moleculares é bem o que eu acabei de falar aí da lei zero da termodinâmica para você, para trazer esse conceito à tona nesse momento, é isso daí.
tá? A difusão molecular é como ela vai se espalhando num outro meio, entrando em contato com um meio diferente, né? Então, quando você mistura água quente com água fria, isso é um processo de difusão. Ou quando você esquenta uma água numa chaleira, aquela água ali na superfície inferior da chaleira que está mais próxima da chama começa a subir por difusão. Porém, para que seja caracterizado predominantemente condução térmica em gases e líquidos, é muito importante que você não tenha agitação. Então, o fluido precisa estar sem agitação. Nesse sentido, nessa condição de fluido sem agitação, sim, o gás ou o líquido pode ter calor transmitido por condução, tá? E não por convecção, como normalmente é batizada, que gases e líquidos só transmitem por convecção. Isso não é verdade, desde que atendido esse critério do fluido sem agitação, tá? Então, líquidos parados, você tem condução térmica predominantemente por condução. Já no sólido, é aquilo que eu estava explicando para você agora no começo, é por vibrações na rede e transferências de elétrons. Eu coloquei um artigo aqui que eu vou estar compartilhando com vocês, e nesse artigo ele mostra duas superfícies, né? Você tem aqui o ouro e o arseneto de galho em contato aqui numa junção, né? Onde existe aí uma certa interação dos dois materiais, e na verdade é aqui, a gente está aqui com uma visão atômica, né? Então, para o calor dessa superfície ser transmitida para essa, acontece aí vibrações nessa rede cristalina e também transferências de elétrons. Então, a condução, quando você está falando de metal, acontece também na vibração na rede atômica e também na transferência de elétrons, tá? Isso excita os elétrons ali, você tem correntes locais ocorrendo ali, correntes elétricas mesmo, né? Por conta do calor fornecido. Lógico que não é uma corrente direcionada, né, como um circuito, mas você tem ali movimentação eletrônica, tá ok? A nuvem eletrônica dos átomos acaba sendo alterada, então você tem uma transferência também por correntes ali, tá? Então esses são os mecanismos da transferência de calor por condução. Como é que se mede a condutividade térmica, né? Considerando aí um regime unidirecional. Então é muito simples, olha só. Como é que você caracteriza o material? Você coloca aqui tua amostra, que é esse objeto cinza, tá? Você isola ele com um excelente isolante, que é esse preto aqui, na representação. Na parede aqui, você acaba ligando uma resistência elétrica com uma potência conhecida, tá? Você conhece, então, por exemplo, uma resistência de 100 watts, uma resistência plana de 100 watts, tá? E até uma resistência cerâmica, de repente, aí, para você ter uma superfície regular. Então, vamos supor que, lógico, aqui vai aquecer, né? Então, você vai ter 70 graus de um lado e, de repente, a temperatura ambiente do outro lado a 20. A gente está aqui apenas mostrando um conceito de exemplo, tá, pessoal? Tem que ter outros cuidados aí, mas basicamente esse é o princípio. Para você entender bem o que é o coeficiente, né, chamado o coeficiente de condutividade térmica, né? Então, nesse contexto aqui, você consegue calcular ele da seguinte forma, olha só. Opa, deixa eu... Acabei aqui riscando, né? Então, olha só, pessoal. Você vai ter aqui o Q conde, né? O calor conduzido, quem é ele? Calor conduzido é igual ao valor da resistência, tá? Esse é o calor que está sendo conduzido numa diferença de temperatura aqui, ó. Então, você vai colocar um sensor de temperatura aqui atrás, medindo essa temperatura exatamente aqui nessa superfície, tá? Bem nesse pontinho você tem que medir a temperatura aqui, né, atrás. Você vai medir a temperatura logo nessa superfície, né? Esse é o seu T1 e o T2, né? T1 e o T2, está aqui, ó, T1 e T2.
a espessura ΔX, a área, essa área que você tem aqui na frente, né? E o QCOND, que é, por isso que eu te falei para usar uma resistência plana, para ela ter toda essa área aqui, é importante que ela tenha toda essa área, né? Então esse é o QCOND, o valor da resistência. Então, fazendo uma análise dimensional, você tem watt do QCOND, né? Você tem M do ΔX, M ao quadrado, que é a área, e o grau Celsius, que é o ΔT, né? Então, quando você coloca tudo isso daqui, ó, esse cara cancela com esse, e vai ficar um M aqui embaixo sozinho. Então, fica watt, metro, grau Celsius. Watt, metro, grau Celsius é o K de condução, tá? Quanto maior for o ΔT, menor será o erro da sua caracterização. Se você montar, eu mandava meus alunos como trabalho na FATEC montarem uns aparatos desses, né, com caixa de isopor mesmo, medindo algumas coisas simples. Então, quanto maior for o ΔT, menor vai ser o erro inserido aqui no seu K calculado, entende? Porque você já tem os erros do sensor de temperatura. Porém, se você aumenta muito esse delta, o pouco erro nos graus que o seu sensor de temperatura terá vai ser pouco significativo perto de um delta maior, tá? O material isolante precisa ser excelente em termos de isolação, né? Porque se tiver perdas aqui, olha só, você não vai ter toda a perda acontecendo aqui nesse sentido e nem todo aquecimento nessa superfície. Então é muito importante que você trabalhe com isolantes aí de excelente qualidade de isolação, tá? Legal, a gente aprendeu o que é a condução térmica, como é que se calcula até o K de condução, né? E a gente vai dar uma olhada aqui nos exemplos aqui, né? Para calcular o K. Então, olha só, pessoal. Imagine aqui uma câmara térmica, tá? Então, ela tem as paredes, tem o teto, que não está desenhado aqui, mas só para ilustrar o conceito. Então, vamos olhar. Vamos imaginar que nós temos aqui um bloco de concreto com um K de 1,3. Esse é um valor real para blocos de concreto, tá? Para essa de espessura de 300 milímetros, que é 30 centímetros ou 0,3 metros. Tá? Então é 1,3 watt metro grau Celsius. A área do teto aqui em cima seria de 100 metros quadrados, um teto de concreto. A temperatura média do interior dessa câmara fria seria 6,5 graus Celsius, que você estaria medindo exatamente, né, na superfície interna do teto. E a temperatura média do exterior do teto seria 23, que estaria assistindo e exposta ali ao ambiente externo, tá? Então, só com isso, olha só, você tem a espessura, você tem a área, você tem o ΔT, né? Você tem o K dado do bloco, você pode calcular. Nesse teto de 100 metros quadrados de área exposta, quantos watts eu estou perdendo nele? Olha só, pessoal, você está perdendo nele 7,15 kW. É mais do que um chuveiro ligado na máxima temperatura, ali na máxima potência, né? Você tem um chuveiro sendo dissipado em um teto de 100 metros quadrados quando você tem um bloco de concreto colocado ali como material isolante, né? E pelas paredes, né? Então vamos imaginar que na parede é um pouco diferente. Você continua tendo os 300 milímetros de espessura, a área total, já contabilizei a área vezes lado vezes lado de todas as paredes e somei, você teria aí 250 metros quadrados de área de parede. A temperatura média do interior das paredes é 5, lógico, né? É um pouco mais frio do que no teto, que está mais exposto e o calor acaba subindo. E a temperatura média no exterior das paredes, de forma análoga, também é um pouco menor do que no teto. Então, de qualquer forma, você tem uma espessura, você tem uma área, você tem as diferenças de temperatura interna e externa das paredes, logo você tem aqui o cálculo. Veja, pessoal, que aqui e aqui eu já calculei para você de acordo, né, com o nosso conceito aqui que a gente colocou para você, olha só.
KA, ΔT, ΔX. Tá? Então eu já resolvi ali. Então, olha só. A gente tem aqui o menos, que eu falei lá para você, N3, que é o K, vezes N7, que é a área, né? Vezes a diferença das temperaturas, dividido por N6, né? Que é a espessura. Tá? Então, coloquei já as fórmulas para você, dividir por 1000 aqui para dar em quilowatt. Que aqui é watt, aqui é quilowatt, né? Então, nas paredes, você teria 18,42 quilowatts em todas as paredes, já somando aí, perdido. Olha só, pessoal, né? Na verdade, não é perdido, é absorvido, né? Então, o calor acaba aqui entrando, né? De fora para dentro, né? Então, você está lá com o evaporador buscando resfriar absorver calor dos alimentos e do que seja lá que for que está armazenado nessa câmara fria. Porém, o calor que entra não é só pela porta, quando abre, não é só do próprio alimento ou das pessoas, também é pelas paredes, olha aí. Aqui eu coloquei alguns exemplos para você repetir esse cálculo que eu fiz aqui e aqui, né? Aqui é para você utilizar a argamassa. Veja que a argamassa com agregado de areia tem uma condutividade térmica bem menor, então vale a pena você calcular para ver o impacto disso daí, né? Dá uma calculada, repita a fórmula, né? Aqui também. Aqui a gente está utilizando, ó, espuma de poliuretano expandido. Olha como ele é bem menor ainda do que a argamassa, pessoal. Olha como o material escolhido é impactante, né? Então você calcule aqui, tanto no teto quanto nas paredes, tá? Rafael, mas veja só, numa câmara fria, você tem camadas nas paredes, né? Você tem concreto, você tem materiais isolantes, que eventualmente pode ser o próprio poliuretano, você pode ter outras espumas. Como é que eu faço? A gente vai chegar lá. A gente vai aprender a calcular, né? Inclusive materiais totalmente heterogêneos. A gente vai aprender a calcular isso daí. Nesse momento, eu peço que você pratique aqui com esses conceitos que a gente acabou de passar aqui agora. Então, voltando aqui, pessoal, agora vamos falar do calor específico, né? O calor específico, ele é o seguinte: quanto de calor eu preciso aplicar por unidade de massa de um certo material para que ele seja elevado em 1 grau. É essa que é a explicação do calor específico. Quanto que eu preciso fornecer de calor à massa unitária de um material para que eu tenha 1 grau de variação. Isso resulta no calor específico. E ele, pessoal, é um valor, esse CPzinho é porque, na verdade, a gente tem duas formas de calcular o calor específico. Ou é a pressão constante, ou é a volume constante, né? Isso é um conceito que a gente vai aprofundar mais para frente. Nesse momento, a gente vai considerar a pressão constante, porque todos esses objetos e processos que a gente vai estar trabalhando aqui são a pressão constantes aí. Quando for necessário, a gente mostra outro conteúdo, mas a ideia é a mesma, né? Muda ligeiramente o conceito, até os valores não mudam tanto assim, tá? Então vamos lá. Então, mais convencionalmente, você acaba adotando o CP. Mas a gente vai conversar sobre isso ao longo das aulas aí. Você tem aqui Q de Joule, que é a energia total fornecida, M a massa, ΔT a variação de temperatura. Então, logo, CP é Joule quilograma grau Celsius, tá? Então, para você caracterizar um CP, eu te dou aqui um link, também vou compartilhar com você o artigo onde foi desenvolvida essa nova técnica para caracterizar calores específicos. É muito legal você entender como que o pessoal faz para medir isso, porque quando você entende a metodologia, você acaba entendendo melhor a grandeza com que você está lidando, né? Então, aqui no caso, eles possuem aqui um sistema de aquecimento e refrigeração de uma amostra. Eles promovem o ΔT de várias formas, né? E aí, então,
eles acabam conseguindo aí, por esses deltas, medir aí então a forma como, entregando energia aqui, por exemplo, para a amostra, quanto que ela vai subir de temperatura. Então, esse delta, você vai ver daqui a pouquinho que é possível você caracterizar o material e calcular o CP, né? Você sabe quanto de calor você forneceu, você sabe a massa interna do material, você mede o ΔT a partir aí da energia que você fornece, você calcula CP. É só isso daí, tá? É um conceito bem simples. É importante também a gente imaginar aqui que você pode também ter aqui não só joule como watts, né? E por que isso? Porque na verdade, né, como é que faz, né? Você não aplica o joule de uma vez, você aplica watts por um tempo. Watts por um tempo resulta em joules. Por quê? Porque na verdade, o watt, pessoal, a rigor, olha só, da onde vem a unidade watt? Watt é igual a joule por segundo, tá? Joule é energia. Só joule, pessoal. O joule sozinho é energia. Agora, o quanto você executa de energia por tempo, isso é potência e dado em watts. Então imagine, você tem um magrinho e o Mr. Universo. O magrinho não é muito forte, então para ele arrastar 100 quilos durante uma trajetória de 10 metros, então a pessoa mais fraca vai empurrar 100 quilos por 10 metros. Ela vai levar muito tempo, né? Então a potência dela é pequena. Agora, se você pegar um Mr. Universo e mandar ele empurrar 100 quilos por 10 metros, ele vai fazer isso mais rápido, né? Pensa lá no Rambo, né? No Chuck Norris, no Schwarzenegger. Então esses caras vão conseguir empurrar 100 quilos em 10 metros de forma muito mais rápida. Porém, a trajetória e a massa é a mesma. A energia dispensada pelos dois, pelo magrinho e pelo fortão, é a mesma. A energia total é a mesma. Porém, um executou mais rápido, significa que ele tem mais potência. O outro executou mais lentamente, ele tem menos potência. Então, na verdade, se você quiser transformar aqui os watts que você aplicou pela sua resistência elétrica na amostra, você vai fazer, olha, você deixou ligado qual potência em watts e por quanto tempo? Multiplica, né? Então você vai ter aqui watts, porém watts você sabe que é joule por segundo, tá? Então 100 watts é igual a 100 joules por segundo, né? Então você tem joule por segundo vezes segundo. Segundo corta, sobra joule, tá? Essa é uma forma de, a partir de uma potência elétrica aplicada, você achar quanto que foram os joules para você substituir aqui no lugar do Q, tá bom? O calor específico, pessoal, também pode ser usado essa mesma expressão, né? Aqui modificando, isolando o Q. Então você tem aqui que a taxa de calor para aquecer uma vazão mássica, quando você tem um M ponto, qualquer unidade que tem um pontinho em cima, pessoal, isso é uma coisa que vem do cálculo, ó, é sempre pelo tempo. Então, ó, Q ponto é igual a watt, né? Que é igual a joule por segundo. M ponto é igual a quilograma por segundo, tá? É exatamente isso. Se você tivesse T de temperatura ponto, você teria temperatura variando pelo tempo, tá? Essa que é a ideia. Então vamos lá. Se você multiplica uma vazão mássica de um fluido qualquer pelo calor específico dele, pelo ΔT no início e no fim do fluxo, você vai ter watts, né? Você vai ter watts aqui, olha. Porque você vai ter joule por segundo. Como assim? Vazão mássica é quilograma por segundo. Calor específico é joule quilograma grau Celsius.
vezes o ΔT, que é grau Celsius. Corta grau Celsius, quilograma embaixo, quilograma em cima, corta, sobrou joule por segundo. Joule por segundo é watts, tá? E aí uma outra coisa é, você tem massa, né? Não tem pontinho agora, então é só quilograma, vezes CP, que é o calor específico, vezes ΔT por um ΔTzinho de tempo variando. Então, que é o que a gente acabou de descrever aqui agora há pouco, né? Então, você tem quilograma, o calor específico e a temperatura variando pelo tempo. Então, novamente, você tem grau Celsius cortando, quilograma cortando, joule por segundo watt, tá? Então, isso você vai ver ao longo do curso exemplos disso daí. Agora, pessoal, muito importante, né? Para que serve o calor específico, né? Para que serve? Serve para você saber como que vai se comportar o material, né? E aí aqui estou te dando uma equação de cálculo do calor específico, né? Para você calcular aí o calor específico de alguns alimentos, né? Bastante interessante. Isso daí é um modelo, isso aqui é uma modelagem de calor específico de alguns alimentos que se referem à fração de água em massa. É a melhor modelagem? Não, mas ajuda, né? A melhor modelagem é aquela que considera pelo menos as fibras, proteínas, fração de água, né, do material e eventualmente gorduras. Mas o erro não é tão grande assim. Então a Ashore acaba colocando aqui essa modelagem para alguns alimentos aqui, tá? Então eu coloco o link aqui para você conhecer. Então vamos lá. Vamos aí ao exemplo de calor específico. Olha que interessante aqui, pessoal. Lembra, o modelo está se referindo à fração de água presente na massa do alimento, tá? E ele é 1,68 mais 2,51 vezes a fração de água presente no alimento. Então, olha só. Um suco de maçã tem 87% de água, tá? A maçã tem 85%. A banana fresca, 76%. As uvas, 32%. A carne bovina, 67%, né? A vitela, 75% de água. A margarina, 16%. O bolo de chocolate, 32%. O leite integral, 88%, menos do que o desnatado, né? Por que o desnatado tem mais água? Porque foi retirada a gordura daquela massa total e sobrou água, né? A água, 100%. E um bolo branco. Tem duas águas aqui, porque uma está a 0 graus e a outra a 30 graus, para você ver um detalhe. Mas voltando aqui, olha só. Aqui são as temperaturas de referência que o manual da Ashore acaba colocando. O calor específico, ele é calculado para uma faixa de temperatura. Na verdade, ele rigorosamente varia ao longo da temperatura, mas ele é mais ou menos estável ao longo de uma faixa. Por que ele varia? Por conta da mudança, por conta das agitações moleculares e atômicas que está acontecendo ali nos átomos e moléculas mais essenciais da maçã, da carne, do leite, da margarina, tá? Conforme ele vai recebendo calor e energia, ele vai vibrando em modos diferentes e o comportamento todo do material acaba sendo diferente, mas em certas faixas o calor específico é bastante estável. Então como é que calcula? Olha só, já calculei aqui para você. 1,68 mais 2,51 vezes a fração de água. 1,68 mais 2,51 vezes B4, que é quem tem a fração de água dessa linha. Essa fórmula RED, pessoal, na verdade é uma coisa aqui, ó, seguinte. Só para te mostrando, ela só arredonda, né? Então, se eu fizesse a equação nua e crua, ia ficar desse jeito.
Mas você não vai precisar até o quarto dígito, né? Até o segundo já é o suficiente. Então você usa uma fórmula do Excel chamada RED e você coloca aqui que esse argumento, ponto e vírgula, deve ser arredondado a 2 casas, fecha parênteses. Tá? Então você acaba aí tendo um aprendizado com Excel também bastante importante, já que ele deve ser a sua ferramenta. Então olha aí, esse é o calor específico do suco de maçã, da banana. Calcule aí o de uva. Olha aí o da carne. O do salmão falta você calcular, o do frango, da vitela. Olha aqui, margarina. Você vai calcular bolo, leite integral. Olha a diferença do leite desnatado por leite integral quando você vai fazer uma máquina para refrigerar leite. Do bolo branco, da água. Olha aqui, a água eu não coloquei fórmulas porque aqui eu quero te mostrar uma coisa. A água a 0 graus tem esse calor específico. A água a 30 graus tem esse calor específico. Lembra, eu acabei de te falar que o calor específico muda com a temperatura. Então, essas aqui são faixas seguras de você usar entre 3 e 32, conforme especificado pela ASHRAE, tá? Esses calores específicos aqui vão ser bastante exatos para essa faixa de temperatura de 2 a 32 graus, tá? Então, é isso que você tem que considerar aí, de 3 a 32. Aqui estão as densidades desses materiais, né? A condutividade térmica, que a gente acabou de aprender agora, né? E que história é essa aqui de difusividade térmica, né? Então vamos lá. A difusividade térmica é a relação entre calor conduzido e calor armazenado, né? Então, o K é o K de condução. Quanto que ele é capaz de conduzir? O CP é a capacidade térmica dele quando você multiplica por ρ, que é a densidade do material. Dá uma olhada. CP é joule quilograma grau Celsius. ρ é quilograma por metro cúbico, lembra? Da primeira aula, né? Então, quando você cancela quilograma por quilograma, sobra joule por metro cúbico grau Celsius. Então, enquanto o calor específico te mostra a quantidade de energia necessária por unidade de massa para elevar aquela massa em 1 grau Celsius, a capacidade térmica, que é o nome que se dá a esse produto, de ρ vezes CP, se chama capacidade térmica, ela se preocupa com o volume. Então, quanto de energia eu preciso fornecer para variar em 1 grau um dado volume, tá? E aí também chamado de calor armazenado, né? Então, os dois é uma relação, quanto que ele conduz e quanto que ele guarda, né? CP expressa o valor armazenado por unidade de massa e o ρCP por unidade de volume. Então, dá uma olhada. Na verdade, ele é uma relação apenas, né? E ele te dá em metro quadrado por segundo, né? Conforme você vê aqui, né? E o que acontece? Olha a prata. A prata dá 146 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. É a forma como ele se propaga, né? Na forma de um cone, assim, né? Então, o calor, pessoal, vou te mostrar aqui, ó. O calor do material, ele se propaga não em linha como se fosse um laser, mas ele vai abrindo, né? Então, esse efeito de ir abrindo é 1 metro quadrado por segundo, ele vai se espalhando, né? Ele vai se espalhando, então a partir de um grão quente que está esfriando para o ambiente, esse calor vai se propagando metro quadrado por segundo, ele vai se expandindo, tá? Essa que é a ideia dessa unidade aqui, metro quadrado por segundo. E veja que na prata ele se propaga muito rápido. Olha, o cobre é um pouco menos, o concreto bem menos, a lã de vidro bem menos, a forma como se propaga o calor na lã de vidro, e na água menos ainda, tá? Então aí é para você ter uma ideia. E vamos ver exercícios aqui, vamos praticar isso aí, né? Então olha só. Aqui você sabe de onde veio a difusividade térmica agora, né? A divisão aqui do calor
da condutividade, né? F4 dividido pelo produto da densidade vezes o calor específico, você tem aí a difusividade. Se você quiser colocar em notação científica, como eu coloquei lá naquela tabela do slide, só basta você clicar com o botão direito, aqui em cima, formatar células, tá? Você vem aqui no modo científico e ele já vai te colocar aí num formato de notação científica, tá? Essa que é a ideia. E mais ainda, se você quiser, você pode variar aqui as grandezas, tá? Então é bem tranquilo aí. E aí eu calculei para todos aqui para você e peço que você calcule as áreas em verde, para que você pratique isso, né? Dê uma comparada nesses números, né? Não calcule só. Olha para eles, vê se faz sentido para você. É importante você ter esse momento de reflexão. Então dê uma olhada em todos esses pontos aqui. Agora eu quero te chamar a atenção para os próximos cálculos aqui. Olha só, vamos imaginar que para um primeiro exemplo inicial, a gente vai calcular aí uma abordagem ingênua inicial aqui, só para você ter uma ideia, tá? De como é que se calcula, por exemplo, a potência para você resfriar alguns desses alimentos. Então vamos lá, você tem aqui um recipiente, que é um trocador, um refrigeradorzinho, de 5 litros, né? E você está imaginando que todos eles partem de 50 graus e você quer resfriá-los a 2 graus. Quanto de energia tem que ser retirado de cada alimento para você resfriá-lo de 50 a 2 graus? Em um volume de 5 litros. Então, primeiro, você vai calcular a massa de cada um. Então, para calcular a massa de cada um, né, eu vou considerar aqui, ó, eu vou transformar o litro em metro cúbico, né? Ainda é volume vezes a densidade E4. Vezes a densidade E4, tá? Então eu calculei a massa de todo mundo aqui, tá? Conforme a primeira aula você já aprendeu isso. Você calculou a densidade, volume e você tem massa, tá? Calcule dos valores em verde aqui. Então, vamos lá. O bolo de chocolate tem aqui, ó. Em 5 litros ele vai ter 1,7 quilogramas, né? E a gente quer resfriá-lo de todos eles aqui, de 50 a 2. Como é que eu faço isso? Como é que eu calculo o quê? O que foi dado aqui, amigo, ó. Vamos lá olhar. Olha aí. Tá? É essa expressão que a gente vai utilizar. Tá ok? Então vamos lá. Você tem K4, que é a massa, vezes Cp, que é D4, calor específico, olha lá, D4, vezes o ΔT, L2 menos M2. O final é M2, tá certo? Inicial menos final. Então deu um valor de menos 926,4. O que significa isso? Significa que 5 quilogramas de suco de maçã, para ser resfriado de 50 para 2 graus, você precisa retirar desse suco 926,4 joules, né? Isso aqui é a quantidade de joules que você precisa retirar, né, de cada um desses materiais aqui para fazer esse resfriamento aqui deles. Se eu puser 100 aqui, ó, aumenta. Se eu puser 20, diminui. 50 para 1, para 2, para 3, para 10, para 49. Quase nada, né? Olha aí. Tá? Montado aqui. Por isso que é legal você aprender a mexer com Excel, tá? Agora vamos supor aqui, ó, numa ideia ingênua, até aqui está correto. Isso aqui é bem exato essa forma de cálculo, tá?
que você precisa retirar. O que eu vou dar uma ideia para você, mas ainda está longe da realidade, vamos transformar esse Q aqui só para a gente sentir um gostinho em watts, mas olha, vale aqui a nota. Isso aqui ainda é uma abordagem ingênua, tá? Apenas para você praticar. Mas lembra lá que eu falei na apresentação, olha só, falei aqui, ó, que watt é joule por segundo, né? Então, olha só, joule por segundo é watt. Então, vamos supor que você quer, em 5 minutos, ter esse resfriamento. Esse resfriamento tem que ocorrer em 5 minutos, né? Ele tem que sair de 50 graus, chegar a 2 em 5 minutos. 5 minutos é 5 minutos é 300 segundos, né? Eu fiz aqui 5 minutos vezes 60 segundos. Logo, quando eu divido o Q calculado, que é o L4, por 300, que é o O2 travado em todos eles, ele me dá a potência que tem que ser absorvida do material, por isso que é negativo. A potência que o material vai perder, né? A taxa de calor, né? Na verdade, você não lê como potência no contexto de um alimento perdendo calor. Você lê como taxa de calor sendo perdida do suco de maçã. Então, a taxa de calor em 5 minutos que o suco de maçã tem que perder para que ele resfrie de 50 a 2 é de 3 kW. 3 kW, tá? Essa que é a ideia. E vamos mais. Aqui seria de 2,5, né? Aqui de 2,81 e assim sucessivamente, tá certo, pessoal? Então esse que é o conceito aqui, né? Então era isso na aula de hoje, pessoal. Eu agradeço você pela atenção. Você vê que a gente veio criando a fundação, né, na aula 1, na aula 2, com alguns conceitos, sobraram mais alguns aqui na aula 3. A gente vai construindo uma fundação sólida para você aprender essas coisas e logo você vai ver aplicações como você viu hoje. Hoje, a explicação que você viu é muito importante. Você que constrói câmeras frias, você já pode tirar profundos aprendizados práticos a partir do conceito de condutividade térmica e calor específico, né? O calor específico ali é muito precioso para você saber como lidar com cada alimento, como resfriar, como é que vai ser a resposta de cada alimento que você vai resfriar ou de cada tipo de carga térmica, né? De repente não é um alimento, é um processo industrial, um sistema com plástico, um sistema com fundição. Então você já vai aí pegando vários conceitos importantes, né? Tanto aí da transferência de calor nas paredes, quanto em como que o alimento ou uma carga em especial vai se comportar em função do calor específico. Você também viu a gente utilizar ali a densidade, né? Para calcular ali a massa dentro de um volume que aqueles alimentos ocupariam. Aí a gente até chegou a calcular, ainda de uma forma ingênua e bem aproximada, a potência necessária para você absorver o calor e promover um resfriamento desejado de uma temperatura a outra ali, tá? Então, é isso que eu queria te apresentar nessa aula número 3. Espero que você tenha aprendido e aproveitado bastante. Por favor, pratique todos os exercícios, tome nota das fórmulas principais de forma manuscrita mesmo. Isso é importante para que você tenha aí uma melhor compreensão. Quando você anota à mão mesmo, algumas vezes, faz pelo menos uma vez, uma daquelas contas, faça à mão, eu sugiro a você, você vai entender melhor, faz aquela análise dimensional que eu coloquei ali na apresentação, repita ela à mão, tá? Vai olhando isso, você vai ver que você vai entender, isso vai ser bem assimilado por você. Não tem receita, não tem varinha mágica, não tem receita de bolo. A receita é esforço, dedicação e fazer isso, tá? Isso é o que funciona, é assim que o ser humano aprende, tá bom? Então um abração, pessoal, muito obrigado, tchau, tchau!